Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos no nosso pão diário. Vamos dar continuidade nesse estudo, né, que nós temos feito, temos comentado sobre as astutas ciladas de Satanás na vida do homem. Já apresentamos as estratégias que Satanás ele tem utilizado para derrubar o homem, o crente no Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar de alguns aspectos que nós já bem conhecemos, só vou tentar trazer um pouco mais fortemente o entendimento sobre esses três aspectos para que nós possamos estar calçados e munidos para que nós não venhamos a falhar em nome de Jesus, amém? Mas se nós falharmos, se nós tropeçarmos, se nós cairmos, nós precisamos estar atentos e entender que o Senhor Deus está sempre com seus braços abertos para nos receber, amém, irmão? Nós precisamos nos esforçar, precisamos estar vigilantes para que a gente não permaneça no fracasso, permaneça na tentação, para que nós não venhamos dar profundidade à tentação e assim a gente cumprir, né, aquilo que ela é proposta a fazer, que é nos desviar da presença de Deus, nos afastar, nos distanciar de Deus, amém, irmãos? Então precisamos vigiar, amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos. Antes de mais nada, é preciso que nós entendamos que a função do inimigo de nossas almas é o quê? É nos distanciar de Deus e aquilo que ele puder fazer para nos impedir, para que nós nos aproximemos, para que nós tenhamos comunhão com Deus, o inimigo ele vai usar todos os recursos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem escrúpulo, ele não tem dignidade, o negócio dele é destruir aquilo que Deus criou. Então toda a criação de Deus, o inimigo ele vai tentar destruir. Amém, irmãos? Por isso nós vamos meditar em Mateus 4, versículo 3 e 4. Amém, irmãos? Onde diz assim a bendita palavra do Senhor. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos entender que o Senhor Jesus, ele tem o escape diante das tentações de Satanás e ele nos diz qual é o segredo. É de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos perceber nesse texto que o Senhor Jesus ele estava em jejum por 40 dias. 40 dias. E a gente percebe que o inimigo ele vai nos tentar no momento de nossas fraquezas. Amém, irmãos? Mas se você estiver num momento de fraquezas, mas cheio do Espírito Santo, Satanás vai ter um grande problema, ele vai enfrentar uma grande tempestade, amém? Assim como ele enfrentou com o Senhor Jesus. E a proposta nessa noite é que nós possamos enfrentar o tentador, o vil tentador, semelhante modo como Jesus o enfrentou e foi vitorioso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender também que Satanás, ele tanto que não tem escrúpulo, porque ele tentou quem? O Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do Filho de Deus, o nosso Deus, amém? O Deus que se materializou e viveu no nosso meio. Compreende aonde que o inimigo ele foi, amém? Ele não tem escrúpulos, ele avança e cai para dentro mesmo para tentar destruir até o Filho de Deus, amém, irmão? Muito menos nós ainda, que somos fracos, amém? Nós somos seres carnais, nós temos alguns elementos em nossas vidas, como a nossa carne, o desejo da nossa carne, como também a soberba da nossa vida, como a cobiça dos nossos olhos. Então nós temos alguns aspectos em nossas vidas que é preciso que nós conheçamos e nós possamos tratá-las, amém? Nós vamos ver que ele também levou o Senhor Jesus, presta atenção, no pináculo. O pináculo era pináculo que estava sobre o templo, em cima do templo. Então ele foi na casa do Senhor, onde os homens se encontravam, se reuniam para orar, para clamar a Deus, para conhecer, estudar a palavra de Deus. Mas ele levou o Senhor Jesus em cima do templo, a 70 metros de altura, mostrou todos aqueles reinos e disse que se apenas Jesus se prostrasse diante dele,
tudo aquilo seria dele. Irmão, Jesus, se Jesus ele tivesse seguido na linha de Satanás, ter todos os reinos para ele, olha, não precisaria passar por cruz, não precisaria passar por sofrimento, não é verdade? Porque estava tudo na mão dele. O reino estava ali, o que ele veio para que todos os reinos fosse dele, para que ele tivesse domínio sobre todo o reino. Amém? Mas Jesus, ele não se esqueceu da palavra que está em Apocalipse. Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15. Ele sabia, então, e isso chega para nós também, tem que chegar para nós com um cheiro suave, com um aroma suave. Dizendo assim, olha, Apocalipse 11:15. Então o sétimo anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Então, ele, em primeiro lugar, tudo aquilo foi oferecido, mas ele sabia que tudo já era dele, tudo já era dele. Eu tenho dito que nós vivemos no sonho de Deus, nós vivemos no sonho de Deus, porque tudo isso já se passou diante do Senhor. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele bem sabia disso também. Então por isso que ele não se precipitou. Ele não se precipitou. Ele esperou, porque no momento certo ele sabe que tudo é dele. Tudo é dele. Amém? E Satanás queria que ele o adorasse. Se ele tivesse adorado, não teria cruz, não teria nada. Mas ele estava num propósito, irmão. Ele estava num propósito. E é isso que eu quero trazer para você nesse dia, nesta noite, neste ano, para que você tenha consciência que você precisa estar num propósito. Você tem que estar com um propósito na sua mente. O que é que você deseja no reino de Deus? Para que nada venha te tirar do foco do reino. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos os desejos da nossa carne. A necessidade da carne ela é imensa, irmãos. Jesus naquele momento ele sentia fome. Não é verdade? O diabo sempre vai chegar na hora da necessidade, na hora da fraqueza. Então você fique ligado que sempre no momento da sua fraqueza, o diabo vai chegar. Em Jesus ele chegou no momento da fome. 40 dias e 40 noites com fome. Amém, irmãos? Quantas vezes o inimigo tem oferecido atrativos para a minha vida e para a sua vida? Oferecendo sugestões, não é verdade? Mas qual tem sido o meu papel e o seu papel? É recusar essas coisas que são fáceis. Precisamos recusar. A Bíblia diz que o caminho é o quê? O caminho é estreito. Se o caminho é estreito é porque nele vai haver dificuldade, nele vai haver tribulações, amém, irmãos? Nele vai haver esquentação de cabeça, vai haver... Meu irmão, nós precisamos o quê? Ser perseverantes e vigilantes em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, às vezes, existem coisas que são o quê? Momentâneas. Ele quer nos oferecer coisas que são momentâneas. Mas nós precisamos ser o quê? Perseverantes. Não, nada de momento. As coisas de Deus, elas são eternas. Elas são duradouras. Amém? Elas não são rápidas, vem e vai. Não, elas são duradouras. Amém, irmãos? Fala também sobre a soberba da vida. Então, a soberba da vida, hoje a gente pode olhar que existem pessoas que têm um sentimento de superioridade em relação ao outro, em relação ao seu próximo. Amém, irmãos? Elas têm sede de poder, elas têm a vontade de sobrepor sobre os demais. Há falta de humildade, há desejo de receber louvores e honras. Amém, irmãos? E isso tem levado o homem a um estado de degradação. Então, esse sentimento de soberba na vida do homem tem levado o homem à degradação. Isso é um pecado que Deus abomina, a soberba. Amém, irmãos? Nós vamos perceber que tem crentes que querem se mostrar mais do que o outro espiritualmente. Uns querem dizer que são mais usados por Deus do que outros. Eu falo em línguas, você não fala. Nada a ver, nada a ver. Deus vai usar cada um conforme o seu propósito. Amém? Em nome de Jesus. Uns dizem assim que jejuam mais, eu jejuo mais do que esse clã. Negativo. Tudo isso é um sentimento de soberba. Você está se julgando melhor do que o seu irmão. Amém? Outros se insinuam a dizer que tem muita intimidade com Deus.
não é verdade? Outras dizem que tem tanta intimidade com Deus que recebeu uma revelação e não pode contar um mistério. É assim que acontecem as coisas. É verdade, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Então, existem situações. Então, a soberba tem destruído muitos homens, tem levado muitos homens à perdição, tem levado muitos homens ao distanciamento de Deus. A cobiça dos olhos, misericórdia, a cobiça dos olhos é tudo aquilo que se apresenta ao homem diante dos seus olhos que o atrai com maior força, chama-se cobiça. Amém? Atração, desejo incomum de posse. Tudo isso são cobiças. Amém, irmãos? Então precisamos estarmos atentos para que nós não caiamos nessas tentações. Eu repito que os olhos é a janela da nossa alma. Temos que ter cuidado. A Bíblia vai dizer em alguns momentos, se os teus olhos te fazem pecar, arranca fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca teu braço. Amém, irmãos? Então existem coisas que Deus está falando conosco de forma muito forte, porque o assunto é sério. Amém? O assunto é sério. Existem mais outros 3 aspectos também que vale a pena se falar, que também tem derrubado muito homem, porque o homem tem esquecido da sua fragilidade. Amém? Uma delas é o trato com o sexo, com o dinheiro e o poder. Nós olhamos hoje no mundo, o nosso mundo hoje, se nós olharmos para os nossos governantes, nós vamos ver que os caras têm poder, mas eles querem mais e mais e mais e mais, e eles negligenciam tudo que vem pela sua frente. Amém? Com isso ele tem poder, ele tem dinheiro e ainda tem uma abertura para sexo ilícito. Amém, irmãos? Mas nós precisamos ser diferentes, nós precisamos entender todas essas coisas e tomar um caminho diferente de que esses homens que nós estamos vendo, que são referências ruins, que nós nos tomemos ele como referência e não venhamos a praticar, a ter os mesmos costumes que eles. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Então precisamos entender que também ainda há a precipitação. A precipitação, eu já cheguei até a comentar no início, né? É quando Satanás ele oferece tantas coisas para você, que se você der oportunidade a Deus, se você vier a ter comunhão com o Senhor Deus, você vai ver que todas as coisas do Senhor Deus vai te colocar nas tuas mãos. Amém? No Salmos 27,14 está escrito assim, ó: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Então, às vezes você quer se precipitar em tantas coisas que têm surgido na sua frente. Às vezes você quer comprar um carro, você se endivida de uma forma ruim. Às vezes você passa necessidade, porque você olhou, você gostou de um carro, alguém te ofereceu, os seus olhos, né, chamaram a tua atenção e você se envereda e daqui a pouco você está passando por uma necessidade simplesmente porque você se precipitou, você não quis depositar a sua esperança no Senhor. Amém, irmãos? Então precisamos estar atentos, irmãos, para que nós não caiamos em tentação, para que nós venhamos conhecer alguns aspectos, né? Alguns aspectos que o inimigo de nossas almas tem utilizado porque ele conhece as nossas fraquezas e vem nos destruir, amém, irmãos? Precisamos ficar atentos, amém? Vamos orar nessa noite? Senhor, meu Deus, eterno Pai, santo e eterno teu nome, Deus, Pai querido, nesta noite, Deus, eu te clamo, Paizinho. Sustenta-nos, ó Deus, na nossa fraqueza, ó Deus, que a Tua palavra sempre esteja avivada na nossa mente, ó Deus, para que o inimigo, quando ele vier, ó Deus, utilizando, ó Deus, todas as estratégias, ó Deus, utilizando as nossas fraquezas, ó Deus, mas que nós estejamos fortes, ó Deus, fortes e sustentados na Tua palavra, ó Deus, com a espada que é a Tua palavra, ó Deus, e que nós tenhamos a resposta certa para o inimigo de nossas almas e para que assim nós possamos ser vencedores em o nome de Jesus. Amém. Está feito. Louvado é o nome do Senhor e uma boa noite e até amanhã.